Olá, seja muito bem-vindo ao Impulso Papo e Prosa. Eu sou Marcos Fava Neves, professor da USP e da GV, e estou muito contente de poder sediar esse Papo e Prosa com dois grandes especialistas no assunto. O Alexandre Nepomucemo, que é da Embrapa, e o Rafael Vicentini, que é o especialista no assunto da Bayer. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem desse papo e dessas perguntas e respostas que teremos aqui. Alexandre, eu vou começar contigo, tá? Uma pergunta que todo mundo quer saber. Como é que a biotecnologia ajudou na produção de soja até hoje? Olha, a biotecnologia é uma ferramenta que, desde a descoberta do DNA, na verdade, começou a trazer soluções para a indústria, para a medicina na década de 70, e ali nos anos de 90, 94, 95, 96, começou a entrar na agricultura, né? A planta mais famosa que usa biotecnologia, né, foi a soja resistente a glifosato. Depois vieram o milho resistente a glifosato e a outras moléculas herbicidas, né, e as plantas resistentes a insetos, né, que são as plantas BT. Especificamente no caso aí das plantas geneticamente modificadas para resistentes a herbicidas, elas tiveram um papel assim primordial na viabilização do uso, por exemplo, do plantio direto no Brasil, né? A biotecnologia é uma ferramenta importante e deve ser usada com todas as outras práticas de manejo agronômica, mas a possibilidade de você ter uma planta resistente a uma determinada molécula herbicida, seja o glifosato, seja o glufosinato de amônia, seja o 2,4-D, te permite uma flexibilidade muito maior. E o plantio direto é uma das maiores ferramentas hoje do Brasil da sustentabilidade da produção agrícola brasileira. Tanto 60% a 70% da nossa área, ela usa o plantio direto. Isso só foi viável com o uso da biotecnologia. E no plantio direto, você preserva mais água no solo, você preserva nutrientes, você sequestra carbono, né? E isso contribui tremendamente na questão da redução da emissão de gases de efeito estufa. Então, são tecnologias que, além de ajudar a aumentar a produtividade, elas também auxiliam nessa questão de sustentabilidade que tem sido tão cobrada do Brasil, mas a gente tem que dizer que o Brasil é um dos países que mais trabalha, que mais usa a sustentabilidade na agricultura brasileira. E a biotecnologia, a engenharia genética, né, ela tem um papel assim estratégico e primordial para nós. Rafael, algum ponto aí que você gostaria de somar na soja e biotech? O que uma ajudou a outra aí nesse período todo? Eu traria uma perspectiva adicional, que é o agricultor, a partir do momento que o agricultor acaba tendo uma semente de maior qualidade em mãos, ele também acaba gerenciando a lavoura de uma maneira diferente, né? É diferente você comprar uma semente que às vezes custa R$1 o quilo, para você comprar uma semente de R$6, R$7 o quilo. Uma semente com uma biotecnologia carrega uma produtividade potencial adicional. E isso é importante, né? Porque se acaba fechando não só o elo, como foi dito, de sustentabilidade, importante para o agronegócio, né? Mas importante para o agricultor na questão do manejo da sua lavoura, né? Uma expectativa de uma produção aí acima da média, e a gente vê isso frequentemente, né? Então, com o passar dos anos, a gente vê uma média de produtividade no país crescendo ano a ano, né? Isso se deve, obviamente, a todo um cuidado que o agricultor tem, mas também a uma crescente adoção da biotecnologia pelo próprio produtor. Na verdade, a biotech está aí para ajudar a soja a entregar mais usando menos. Ela está aí para retirar as dificuldades que a soja tem na sua performance até produzir, né? E eu confio muito nisso, porque é o ser humano ajudando uma cultura a ficar cada vez mais eficiente, né? Muito interessante aí, acho que a lista ficou legal da relação de soja biotech e biotech soja.
E o produtor que ainda não sabe plantar o refúgio, que dicas você teria para passar a esse produtor? Quando a gente pensa em refúgio, Flávio, a gente tem acho que 3 pontos importantes aqui que a gente pode trabalhar, né? Como regras que a gente acaba adotando, ou boas práticas, acho que é melhor que regras, boas práticas que a gente acaba adotando, né? Primeiro é que assim, o refúgio para soja, ele tem um percentual mínimo de 20%, ou seja, o agricultor, ele para fazer um refúgio em percentual correto, conforme a gente vem discutindo como boas práticas, como indústria, está falando que o agricultor deveria plantar no máximo 80% de soja BT, que é aqui o Nepomuceno comentou a respeito de proteção contra os principais lagartas, e 20% com ausência dessa biotecnologia, ou seja, os percentuais 80-20 na cabeça do agricultor aplica-se bem, ou seja, no máximo 80 de BT, no mínimo 20 de área não contendo tecnologia BT, tá? Então esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto é o distanciamento, né? Hoje a gente fala como boas práticas que para um talhão de BT, a gente deveria ter um talhão de refúgio no máximo a 800 metros, né? Então, para que a gente tenha a oportunidade aí de uma maneira mais técnica, né, que a gente perpetue a longevidade da biotecnologia através dos cruzamentos que gerem indivíduos suscetíveis, né, à própria tecnologia BT. E tem um terceiro ponto que, na minha opinião, é monitoramento de pragas, né? Então, não adianta também a gente plantar o refúgio e abandonar a área, né? Então a gente precisa fazer monitoramento, a gente precisa estar presente na área para que, pelo viés do agricultor, do produtor, ele consiga colher, né? De fato, produtividade daquele talhão no qual ele destinou para refúgio. Então, eu vejo esses 3 principais pontos. Então, resumindo, o binômio 80-20, acho que é importante ter na cabeça, 800 metros, e monitoramento, né, um monitoramento de praga da localidade. Obrigado, Rafael. Alexandre, eu vou te pedir para complementar, mas se você puder já falar a relação do refúgio com a eficiência da biotecnologia também, eu acho que complementa aí para o aprendizado do nosso produtor. O objetivo todo do refúgio é garantir a longevidade da tecnologia. Se você tiver uma área extremamente grande, 100% da área, aqueles insetos vão acabar adquirindo, né, é um procedimento natural que ocorre na natureza, né, vão acabar adquirindo resistência de forma natural. Então, ao você colocar o refúgio, você retarda isso no tempo, né, e você, ao mesmo tempo, você está sempre trazendo novas biotecnologias, novas proteínas BT que, com o tempo, podem ser substituídas. Mas isso é uma garantia para o produtor de que ele vai ter aquela tecnologia por mais tempo naquela região. Então, é estratégico que eles adotem esse tipo de procedimento. Alexandre, eu volto contigo agora para uma preocupação grande dos produtores com a questão do refúgio, é a ideia da produtividade. Você sabe que com essa situação sempre nós temos que estar tirando mais na mesma área, custos vão subindo. E como é que você faz essa relação, então, refúgio-produtividade? Eu posso falar aqui para o nosso trabalho, do nosso programa de melhoramento da Embrapa, em parceria aí com a Bayer e outros parceiros. Nós temos linhagens, por exemplo, agora dessa nova geração da Intacta 2 Extend, nós temos linhagens Extend que vão ser usadas em refúgio com produtividades equivalentes aos outros materiais, altos níveis de produtividade. Então, nesse ponto, o produtor não vai perder nada se ele usar esse tipo de linhagem como refúgio, usando aqueles 20%. E também vai estar ganhando essa proteção maior da longevidade, né, da tecnologia, além, é óbvio, da redução dos custos da aplicação de inseticida que você tem com essa tecnologia. Porque se você faz um bom monitoramento e se o BT ajuda realmente a controlar essas principais pragas que o Rafael comentou, né, você tem uma redução de custos também de produção na sua lavoura. Então, às vezes existe um mito que seriam materiais menos produtivos, mas a nossa experiência aqui na Embrapa mostra, tanto para a Intacta como para a Intacta 2, agora Extend, né, que isso não ocorre. Nós temos linhagens altamente produtivas, né, que se equivalem às linhagens que possuem a tecnologia de resistência a insetos.
Legal, Alexandre. Ô, Rafael, complementa um pouquinho aí. Produtividade e refúgio. O que você tem para somar na nossa lista, né, das coisas que estão sendo resumidas nesse papo e prosa aqui? Eu adicionaria que eu acho que deve ser, a gente tem que olhar o refúgio como um compromisso de todo mundo da cadeia de soja, né? Então o Alexandre traz um ponto importante. O obtentor, aquele elo da cadeia que faz a pesquisa, ele tem essa, vou até colocar entre aspas, essa obrigação, às vezes, de lançar variedades produtivas. Mas tem todo um elo para subsequente de como a gente faz uma boa recomendação de posicionamento, como o agricultor entende que isso é importante para a gente. E para a gente cadeia, não é importante só para o agricultor, mas para a cadeia como um todo, né? E adota essa prática de refúgio. Então, eu acho que esse compromisso de todo mundo, seja o obtentor, seja o multiplicador, o distribuidor, até mesmo o agricultor na ponta que está lá colocando, né, a semente no chão, tem esse compromisso ao longo do tempo. Então, eu vejo que a gente precisa sempre se mover, porque, como o Alexandre mesmo disse, isso é benéfico para a cadeia como um todo, né? E isso está intrinsecamente ligado à produtividade, seja agora, seja no futuro, porque a gente dá longevidade para os genes de BT. O Rafael, a Bayer é uma das empresas mais inovadoras na questão de biotecnologia, na questão de inovação como um todo. Nessa área especificamente, o que vocês têm? Conta um pouco mais, o que está para acontecer, enfim. Nós aqui queríamos conhecer mais a Bayer nessa área. A gente está próximo de um momento muito importante que a gente julga para nós como Bayer, mas pensando no mercado sojícola também, que é o lançamento dessa segunda geração, né, de biotecnologia, pensando em BT, né, que seria a nossa plataforma Intacta 2 Extend. Né? Então a gente está muito próximo, nós já temos a aprovação dos principais mercados mundiais importadores da nossa soja, né, Brasil. Então a gente está num momento pré-lançamento dessa nova plataforma, né? E obviamente que carregado com esse lançamento da nova plataforma, está falando de trazer mais opções para o agricultor. Acho que isso é importante. A gente não está falando de nenhuma obrigatoriedade, mas a gente está falando de como é que a gente traz ou continua trazendo opções ao agricultor para que aquele que sinta necessidade de usar, que o faça, né? Então a gente fala que na plataforma Intacta 2 Extend a gente tem o quê? A gente tem mais um maior amplo controle contra as principais lagartas, né? Em função desse estaqueamento que a gente tem de proteínas, né? Então isso nos ajuda, né? No monitoramento e no controle das principais pragas. Tem o segundo ponto que é o dicamba, né? Então a gente traz o dicamba para dentro do manejo, né? Da possibilidade do manejo do produtor pensando na soja Intacta 2 Extend e Extend. E no final das contas, a gente tem que, de fato, gerar o valor. Então a gente está falando de produtividade, a gente está falando de mais opção, a gente está falando de trazer potencial aumento, de fato, de produtividade para esse agricultor, como você disse, está tendo que tirar mais do mesmo hectare. Então, a adoção de biotecnologia, e aqui a gente está falando de mais uma opção a ele, de trazer, de fato, esse crescimento de produtividade na lavoura dele. Eu gosto sempre de falar de futuro, né? Trabalho com planejamento. Aqui nós estamos num encontro bem interessante de 3 cientistas, né? Cada um numa organização diferente. E aqui a chance de conversar com o Alexandre, que é um dos mais respeitados cientistas que o Brasil tem na área de soja. Em seu nome, Alexandre, parabenizar a Embrapa. O que você falou para mim aí é música, integração da Embrapa com empresas privadas, gerando conhecimento. Isso aí é sensacional. Então eu queria te desafiar agora, Alexandre. 10 anos para frente, como é que você vê a biotecnologia? O que ainda vai aparecer aí para a gente? Vamos falar de futuro. Marcos, a biotecnologia veio para ficar, né? No início da minha fala aqui, do nosso bate-papo, eu comentei que ela já estava na medicina e na indústria desde lá da década de 70, né? E hoje a gente está vendo o exemplo da
da pandemia, a maior parte das vacinas que estão sendo produzidas e colocadas no mercado são vacinas que usam a biotecnologia, geneticamente modificadas, né? Muitas das pessoas não sabem disso. Mas quando a biotecnologia entrou na agricultura, lá em 94, com o primeiro tomate com vida longa na prateleira, e depois em 96, aí, com a soja resistente ao glifosato, que começou a ser plantado, houve um pouco de polêmica, mas nós estamos aí há 25 anos plantando em larga escala no planeta inteiro, aumentando a produtividade e dando comida para o nosso planeta sem nenhum impacto à saúde humana, ao meio ambiente, né, e aos animais, né? Então, o que eu quero dizer é que é uma tecnologia que veio para ficar, ela é estratégica para todos os produtores de alimento do planeta, em especial o Brasil, né, que é o único país que consegue ter até 3 safras na mesma área, né, por ter toda essa questão de tropicalização da cultura da soja, das outras culturas. E a gente está vendo, estão vindo várias novas tecnologias, não só para a soja, mas para as outras, para o algodão, para o milho, né, eucaliptos, florestais, como características que ajudam essas culturas a tolerar as mudanças climáticas, plantas com maior tolerância seca, plantas que conseguem suportar mais situações, como a gente está vendo no Mato Grosso agora, né, com altos índices de pluviosidade justamente na época de colheita, né, então tu pode ter genes ali que favoreçam ao não apodrecimento dos legumes e isso melhorar a qualidade, né, e como eu disse, é a biotecnologia que vem trazendo essas inovações, e não estou falando nem aqui de outras inovações da biotecnologia, como a edição gênica, né, a tecnologia CRISPR está sendo muito usada por várias instituições de pesquisa no Brasil e no mundo, né, públicas e privadas, né, e o RNA interferente de uso tópico, por exemplo, que tem um potencial tremendo para, talvez, né, substituir fungicidas, inseticidas, herbicidas, porque é uma tecnologia, quando as pessoas ouvir falar do RNAi, RNA interference, né, é uma tecnologia que desliga genes. Então, é como se eu fosse lá naquela erva daninha e aplicasse essa RNAi, desligaria um gene só daquela erva daninha e eu só atingiria ela. Isso vale para insetos, vale para fungos e para outros problemas das nossas lavouras. Então, a gente poderia ficar aqui horas dando exemplos de coisas que em breve passarão a fazer parte da vida dos nossos produtores. E o Brasil, como o maior celeiro do mundo, na verdade, né, precisa dessas tecnologias, precisa. Interessante, viu, Rafael? Como é que você vê o setor daqui 10 anos? O que pode surgir aí pela frente? Você vê, o Alexandre falou aqui muita coisa interessante. Na verdade, você vai mexendo na soja, aí a soja fala assim, não preciso mais de remédio porque já está incluído aqui, não precisa gastar com remédio. Se você tirar água, eu sobrevivo. Se você puser muita água, eu dou conta também. E com isso, nós vamos usando cada vez menos produtos e gerando mais receitas, né? O que você vê aí que ainda podemos ter nos próximos 10 anos? Bom, eu acho que o Alexandre contextualizou muito bem, né? Eu acho que pode ser que em alguns momentos até algumas pesquisas dessas sejam muito, às vezes, embrionárias ou até mesmo caras, mas a gente precisa dar esse próximo passo para que lá na frente, depois de 10, 15 anos, isso seja financeiramente viável para as empresas conseguirem colocar uma soja no mercado, por exemplo, com uma certa resistência ou algum ponto como ele trouxe, né? Então, eu acho que é uma tendência e eu acho que é importante o ponto que você trouxe, né? Como é que a gente se associa sempre empresas privadas, iniciativas públicas também, para que a gente sempre ande de mão dada. Eu vejo, além de tudo aquilo que o Alexandre falou, eu vejo que, sim, percevejo um negócio que as empresas sempre têm olhado como é que a gente pode solucionar esse problema para o produtor. Eu vejo muito a empresa, a Bayer, indo muito nessa direção, né? Como a gente traz moléculas novas, como a gente entende a necessidade do produtor, para que a gente possa, de novo, estar no dia a dia do produtor, né? A gente está presente, a gente ser considerado pelo produtor, porque o agricultor fala assim, de fato, essa biotecnologia faz sentido na minha escala de produção aqui, seja no milho, na soja, no algodão, interessa, de forma que ele possa contar com a gente. Como empresa privada, é isso que eu quero. Eu quero estar presente, quero ser visto com valor por esse produtor, porque uma vez que eu não tenha valor, ele acaba desligando a nossa chavinha e ligando a chavinha de uma outra forma de pensar.
Esse é o conhecimento, né? Impressionante. Eu adoro, eu confio demais nos nossos cientistas. Você vê que show que eles deram aí agora, trazendo uma vacina para a humanidade em tempo recorde. E essa turma toda agora nos laboratórios pesquisando, não tem como não confiar. Esse programa chama Impulso Papo e Prosa, que é para ter uma coisa gostosa, divertida, propositiva, como foi aqui, mas na verdade tem que inverter o nome, porque foi um papo e prosa de impulso. Quem assistiu aqui saiu impulsionado com confiança na nossa capacidade de produzir cada vez mais, usando menos recursos e preservar aí o nosso planeta. Então eu queria, na verdade, agradecer a chance que tive de aprender com vocês aqui, Alexandre e Rafael. Que programa bacana, que impulso vocês deram aí na nossa confiança do Brasil, fornecedor mundial de alimentos. Que bacana. Obrigado pela presença dos dois. Espero poder contar com vocês de novo. Eu acho que quem vê esse programa vai pedir aí a volta de vocês. E quem assistiu também, espero que você tenha gostado. Participa, manda as suas perguntas. Esse projeto é um projeto de vocês, que vocês sugiram próximas pessoas para estarem aqui no nosso Impulso Papo e Prosa. Comigo, professor Marcos Fava Neves, da USP e da GV. Obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado, foi um prazer. Um abraço. Obrigado, foi um prazer. Obrigado pelo convite.